Olá, muito bom dia, a graça e a paz. Amém? Para você que está aqui comigo e você que vai assistir esta programação gravada, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Que este seja um tempo de edificação para a sua fé, que este seja um tempo em que o Senhor se agrade em nos envolver com a revelação do seu Espírito, a fim de trazer à nossa alma o refrigério que precisamos, o consolo que carecemos, e que assim o nosso espírito ganhe vigor, que assim possamos estar cada dia mais dispostos, né, mais inclinados a realmente nos posicionarmos para darmos testemunho do operar de Deus em nossas vidas, que dia a dia renova o nosso interior, e por meio dessa renovação, assim como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 6, ele retoma e ele aperfeiçoa a obra que um dia ele começou na sua vida e na minha vida. Então hoje, nesse momento, nesta manhã, é motivo de nos alegrarmos. De fato, alguém que talvez vá assistir ou esteja assistindo, se não estiver passando por um bom momento, se estiver de repente experimentando adversidades ou situações em que as aflições tenham chegado num ponto de realmente colocar você em vulnerabilidade e fragilidade de alma, emoções que temperam o nosso comportamento podem estar em turbilhões, trazendo confrontações de sugestões em argumentos na sua mente, que te façam por vezes até duvidar do cuidado, duvidar da presença. E isso eu digo que é possível por quê? Porque o que você sente é resultado do que está na sua mente. Mas o que está na sua mente, que não provém da palavra, não pode alterar o que a palavra disse ao seu respeito. E ao seu respeito, independente de você conseguir sentir ou não, Deus cuida de você. Ele providenciou, ele projetou, ele teve a opção, ele teve a escolha de ter feito você vir à Terra. O plano de Deus para a sua vida foi uma escolha consciente de um Deus que não falha, de um Deus que não erra, de um Deus que não se equivoca. Dar a mim e a você a disponibilidade ou a disposição de arbítrio por nos ter dado uma psique, uma alma, é justamente aquilo que nos faz entender a intencionalidade de Deus de esperar correspondência e resposta para aqueles que são seus. E diante dessa perspectiva que estamos introduzindo agora, eu quero ampliar aquilo que nós temos recebido do Senhor para que neste dia possamos nos conectar ao aqui e agora, mesmo em meio às aflições, às dores, às adversidades, aos levantes, às batalhas, aos desafios, às lutas que diariamente nós temos que enfrentar. Por quê? Porque está escrito que o justo, para acessar o reino, ele passaria por muitas lutas. E de que para que ele possa se apropriar do reino, onde há a plenitude de Deus para a vida daquele que crê, é pelo combate, é pela luta. Não é passivamente, nem tampouco automaticamente, mas um resultado de correspondência para aqueles que se aproximam de Deus sabendo quem Deus é e quem eles são em Deus. Repito, para aqueles que se aproximam de Deus sabendo quem Deus é e quem eles são em Deus. E hoje, o tema que o Senhor trouxe ao nosso coração para compartilhar com os irmãos trará, por sua vez, um momento que inicialmente será de impacto e questionamento. Para você que caminha com Cristo, não sei há quantas décadas, não sei há quanto tempo, deixa eu te falar, hoje é um dia novo. E Deus espera que você tenha uma nova disposição, um novo dia para desfrutar da novidade de vida que Ele tem para a sua vida. Eu não sei se você crê nisso, eu imagino que você acredita por muitas declarações que são feitas ao seu respeito de que Deus te ama. Mas eu quero falar para que você creia no amor de Deus.
Uma coisa é eu acreditar, outra coisa é eu crer. Geralmente o acreditar, ele fica na ambientação da atividade mental, das programações que, por sua vez, advindas de sugestões, direcionam a nossa mente. Mas o apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 10 que crer é resultado da fé que brota no coração, aí no seu íntimo, aí dentro de você, num lugar oculto e secreto, onde quem você é está devidamente estabelecido. A palavra do Senhor um dia chegou para trazer luz a fim de, como de maneira objetiva, trazer você para um lugar aonde a transformação da sua vida se tornou uma constante diária, mediante a obra de Deus, para que você pudesse crer no amor de Deus, independente do que você está passando, independente do que você passou, independente do que venha acontecer com você. Antes do mundo ser fundado, Deus te conheceu. E Ele optou, Ele escolheu. Deus tinha a escolha entre você nascer ou não nascer. Entre gerar você ou não gerar você. E Ele escolheu gerar você. Sabendo do que poderia acontecer, sabendo dos erros e falhas que eu e você cometeríamos, ainda assim, Deus, Ele optou, Ele escolheu em Cristo o teu nascimento. Em Cristo, você é mais que vencedor, é mais que vencedora. Não na condição de um evangélico, adventista, de um crente, ou até mesmo uma pessoa da filosofia de credo religioso, da Umbanda, do Espiritismo, do espiritualismo, ou de qualquer que sejam as vertentes filosóficas que fazem com que o Homo sapiens, tenha então uma disposição além do que é mental, mas transcendente acerca daquilo que ele não conhece. Diferente de tudo isso é a relação com Cristo. Diferente de tudo que a nossa mente pode produzir é o que Deus revela pela mente de Cristo à nossa mente. Não há algo prévio, porque o acreditar depende de algo prévio que faça sentido para que a mente, em meio a logismos, que é justamente a forma como que ela fundamenta a realidade, ela possa então se apropriar das informações prévias que trazem uma lógica para que então as pessoas possam ou não acreditar. Mas Jesus, ele vem no sentido contrário, na contramão de tudo isso, quando ele diz para Tomé, não seja duvidoso, mas seja crente. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. São aqueles que não tiveram um testemunho prévio, algo concreto, algo que alguém talvez tenha experimentado para crer naquilo que Deus falou ou naquilo que Deus fala. O que Deus fala vem aos nossos ouvidos, mas o objetivo de Deus, o alvo de Deus é o nosso coração, é o seu coração, onde se existirem barreiras ou reservas, na medida em que essa palavra vem e que ela é recebida como palavra de Deus, ela esfacela as defesas, ela faz cair por terra as barreiras e ela nos coloca de forma vulnerável, rendidos a uma revelação que traz imediatamente assombro e temor acerca do que nos é revelado, mas que ao mesmo tempo, na medida em que a gente vai se envolvendo com a revelação, somos aquecidos por algo irresistível que nos atrai para um lugar onde a bondade de Deus e o amor dele se revelam ao nosso coração. E na medida que a bondade de Deus se revela ao teu coração, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, versículo 4, que a bondade de Deus é o que nos leva a uma mudança de mentalidade. Eu não sei se você pode escrever ou se você pode declarar: Deus é bom. E se você puder escrever isso, se você puder declarar isso, que é bom que você ouça, que é bom que você escreva, é bom também que você creia, porque no momento em que você crê e declara que Deus é bom, isso quer dizer que Ele vai mudar você. Isso quer dizer que você não vai ficar como que você está. Isso quer dizer que você não tem a palavra final acerca da sua vida, ou qualquer par seu, ou qualquer semelhante seu, pode determinar algo que condicione a sua vida diferente daquele que estabeleceu quem você seria e no que você se tornaria. Porque estamos aqui para nos assemelharmos a Cristo. Deus é bom. Em todo tempo, o tempo todo, Deus é bom.
E na medida que reconhecemos essa bondade, não intelectualmente falando, porque do ponto de vista intelectual, quando falamos da bondade de Deus, nos lembramos dos nossos feitos errôneos, falhas, misérias, coisas que praticamos sabendo que está errada, falhas, situações em que nos pegamos, em que caímos em nós mesmos e entendemos como eu pude fazer isso. Por vezes isso nos coloca de forma retardada na busca de Deus, nos faz muitas vezes estar elucubrando argumentos, justificativas para irmos, ou se podemos ou não ir a Deus. Mesmo com as suas falhas e erros, Deus te aguarda, Deus te espera, e principalmente quando isso acontece. A semelhança daquilo que foi ilustrado por Jesus na parábola do filho pródigo, enquanto o filho se mantinha distante, gastando de forma inadvertida toda a sua herança, o pai o aguardava ao longo do caminho, porque o pai sabia que o filho retornaria. E Deus, por ter começado uma obra na sua vida, esta obra que ele iniciou na sua vida é uma obra que faz com que você esteja amarrado com cordas de amor eterno, como está no livro de Cantares. E quando algo acontece no teu coração que te faz perceber em que condição você está, distante do Senhor, mediante erro, falha, queda, tropeço, a disposição do teu interior, no lugar onde Deus começou uma obra, é de se voltar ao Senhor. Ele não lançará fora aqueles que o buscam com um coração quebrantado e contrito. Creia nisso. Para que na medida em que nós formos desenvolvendo esse tempo de estudo, você possa já desfrutar do que Deus quer trazer ao seu coração, que é algo novo. Algo que você não experimentou ainda, algo fresco da parte de Deus está reservado para mim e para você no dia chamado hoje. Não permita que o ontem que já passou e que o amanhã que ainda não existe comprometam a sua consciência e consequentemente a sua aceitação quanto ao fato de Deus, num dia que começou com a misericórdia dele, tem para você novidade de vida e recursos que sequer temos ideia ou noção, mas que estão disponíveis para que possamos manifestar a nossa melhor versão, tendo entendimento do poder de Deus em nós, que nos capacita a superar, nos capacita a enfrentar, nos capacita a ir além, a ir à frente e de fato avançar para algo que nunca experimentamos, uma nova vida, novidade de vida em Cristo Jesus. Isso é o que Deus tem para a sua vida, isso é o que Ele tem para a minha vida, e se assim você crê, por favor, não deixe de escrever o seu amém, e aí onde você está, onde Cristo está também, onde o Espírito Santo está movendo o teu entendimento agora, para que você receba essa palavra, declare amém com os seus lábios. Bem, estamos reunidos nessa manhã e eu dou graças a Deus pela sua vida, eu dou graças a Deus por você ter este tempo, esta oportunidade de estar aqui nessa manhã. E oro ao Senhor nesse momento para que a sua mente seja envolvida pela ação do Espírito Santo, que Ele encontre no seu coração lugar de correspondência, para que a intervenção dos altos céus brote no teu interior, aquecendo o teu coração, iluminando a tua mente, para que verdadeiramente não nos limitemos àquilo que de lógico sabemos, mas que pelo desvendar de Deus das coisas naturais possamos acessar as coisas espirituais, onde estamos assentados com Cristo, abençoados com todas as sortes de bênçãos, que na medida em que nos faz ter um encorajamento, empoderamento diante das adversidades, situações em que estamos passando, confiando de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e é por meio deste mesmo poder que opera em nós que temos que esperar muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque este poder que está sendo operado em nós advém do Espírito que veio sobre nós como uma promessa que dizia: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre você. E hoje eu creio, o Espírito Santo está sobre a sua vida e em você, selando você, para que você tenha esta convicção: você pertence a Deus. O sangue de Cristo te comprou, você tem um Senhor, que não é uma palavra a qual usamos como um pronome de tratamento para trazer uma distinção a com quem nos relacionamos. Senhor na Bíblia é um dono. É um amo, alguém que comprou a tua vida e que porque comprou a tua vida tem livre acesso à sua vida para torná-la aquilo que ele bem entender, para tornar a sua vida resultado de um plano. E se assim é, e eu creio que é, e espero que você também creia, então tenha expectativas de planos de bem e não de mal. Porque o que está acontecendo com você e comigo, com todos nós, é uma batalha interior
para crermos ou então tão somente acreditarmos. E na medida em que acreditamos fazendo filtros, acreditamos estabelecendo muitas vezes limitações para com aquilo que acreditamos, porque passamos a ponderar os feitos, passamos a ponderar os caminhos que trilhamos e por conta disso muitas vezes estabelecemos do ponto de vista lógico por sugestão que Deus não pode atuar, fazer, trabalhar, operar em nossas vidas, coisa que vai além do que pedimos ou pensamos. O operar de Deus está além da sua mente e da minha mente, louvado seja Deus por isso. Porque maior do que o nosso coração é Deus. Maior do que o teu coração é Deus. E o importante agora é nos aproximarmos dele, tão somente com confiança e plena convicção em fé. E que na medida que você que está agora aqui me ouvindo, assistindo esta programação gravada, se for esse o seu momento em que um erro foi cometido, um pecado consciente foi praticado, algo aconteceu que lhe esmoreceu, que lhe fez estar prostrado ou prostrada, talvez até desanimado, pensando em olhando para trás, pensando em voltar atrás, deixa eu te falar, não há caminho de volta para você se Deus começou uma boa obra na tua vida. Se você está pensando em voltar atrás, não é sugestão do Espírito Santo, não é ministração do Divino Espírito que manifesta e por sua vez também ministra poder na sua vida. Isso é coisa da carne, isso é coisa do inimigo, isso é um envolvimento mundano para que você então não experimente, para que você aborte o que Deus pode fazer de novo com a sua vida, de novidade com a sua vida, na medida em que tão somente ou simplesmente você reconhece a sua fraqueza, você reconhece a sua falha, você reconhece o seu erro, você então confessa aquilo que é produto do desvio e do pecado, para que então o perdão venha sobre a sua vida, porque o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado não confessado. Então, antes que a palavra seja revelada, antes que avancemos com mais profundidade para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, se examine. E não permita que sugestões na sua mente, que por vezes estão aí recorrentes, abortem, tirem você do lugar, da posição de tão somente confiar que Deus é poderoso para transformar a sua vida, reescrever a sua história e te levar para um patamar à semelhança de quem Cristo foi, porque a bem da verdade pelas Escrituras, Ele hoje vive em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É possível que você até questione me dizendo, Fernando, você não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo e nem preciso saber porque Deus sabe. E se Ele sabe, eu não tenho dúvidas que Ele é perspicaz, que Ele tem suficiente expertise e experiência para lidar com a sua vida e te surpreender. Fazer com que você experimente algo que você nunca experimentou na sua vida e então entender que o Deus a quem você serve não cabe na sua mente, mas Ele se revela ao seu coração, fazendo com que você então desfrute de algo que te coloca no lugar de realmente correspondê-lo por quem Ele é e consequentemente pela revelação que se renova na sua mente, levando você a entender quem Ele é, não por conta de logismos, mas pela revelação num relacionamento que te une a Ele através de Cristo. Então, por que não dizer o que disse o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3? Conheçamos, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você avançar para o versículo 6, ainda no capítulo 6 do livro do profeta Oséias, na versão da Nova Bíblia Viva, você vai ouvir lá de que o Senhor diz: eu não quero ofertas, eu quero o seu amor. Eu não quero sacrifícios, eu quero que vocês me conheçam. O que Deus mais espera de mim e de você é que o conheçamos. Porque nascemos para conhecer a Deus. Nascemos para desfrutar de uma relação íntima com Deus. De uma relação de pai para filho. Na medida do que Cristo experimentou.
Deus nos amou, continua nos amando e espera que em fé correspondamos a esse amor que faz toda a diferença em todos os sentidos. Por quê? Porque tudo que te inibe, tudo que te bloqueia, tudo que te impede de experimentar a sua melhor versão está redundantemente concentrado num único sentimento ou ideia que chamamos de medo. Por medo você não fala, por medo você expõe coisas que você não deveria expor, fala coisas que você não deveria falar, porque o medo gera por vezes uma situação descompensada do ponto de vista emocional, não somente para te retrair, mas às vezes também com medo de ser machucado, com medo de não ser compreendido, por vezes agimos e falamos de maneira inadequada. Então a única forma de lidarmos com o medo é através do amor de Deus que lança fora todo o medo. Se você entender de fato no teu coração que Deus te ama, não há quem você temer. Quem é o homem para que você tema a ele se Deus te ama? O detalhe é entendermos a importância desse mandamento. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Se isso acontecer comigo e com você, não há espaço para estarmos ressentidos, magoados, para estarmos preocupados, para temermos o amanhã, para nos preocuparmos com o passado, porque se Deus nos ama, tudo isso está porque já foi resolvido na cruz de Cristo. Eu não sei quem que está presente aí na programação pode dizer amém, ou pode escrever amém, concordando para que a nossa fé esteja ligada neste momento, aqui na terra, ligando nos céus aquilo que Ele quer que brote no seu coração, que de fato seja uma nova disposição mental para que a sua atitude realmente corresponda à obra que Ele tem feito na sua vida. Quero te fazer um pedido. Estou sentindo isso. Não sei quanto a quem está aqui participando, eu quero até dar uma pausa agora, uma vez que é uma aula. Essa foi a parte introdutória para te conectar, para te desvincular das distrações, te fazer realmente envolver-se com esse momento. Então agora nessa pausa eu gostaria de fazer duas solicitações. A primeira é que você, por favor, deixe registrado no chat o que está envolvendo o seu coração com aquilo que você ouviu até aqui. O que veio ao seu coração com tudo que você está ouvindo nesse momento. Porque, de fato, o que você vai escrever pode, na verdade pode não, porque não é uma possibilidade, é uma realidade, vai edificar a vida de quem está aqui agora e de quem vai assistir essa programação ao ler o chat, na medida em que você escrever o que está vindo ao seu coração, na medida que você ouve tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para ministrar essa aula. Segunda solicitação é que você, por favor, compartilhe este vídeo ao final desta programação e convide pessoas nesse momento em que vamos sair da introdução para o desenvolvimento do tema. Entraremos com um questionamento para que possamos então desenvolver. Então há um tempinho para que você de repente convide pessoas para que possam fazer parte da programação, e ao final da programação que você tenha esse compromisso com o reino de Deus, se está edificando a sua vida, se o que eu estou trazendo nesta hora da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, está falando ao teu coração, está trazendo encorajamento, discernimento e luz, por favor, compartilhe. Estamos nesta terra para expandir o alcance do reino de Deus, e é por meio da palavra do Senhor que fazemos isso. Então eu te peço, na verdade eu convoco você te fazendo um apelo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais após esta programação e por favor contribua com aquilo que neste momento em que nós estamos agora pausando a aula para já sair da introdução e avançar para o desenvolvimento, não deixe de contribuir registrando o que ao seu coração está vindo, está brotando, está realmente sendo trazido de um lugar que talvez você nem tivesse entendimento, mas que agora está edificando a sua fé, está trazendo uma disposição ao teu interior. Deixa aí o seu registro enquanto a gente vai agora trabalhar o desenvolvimento da nossa aula de hoje, cujo tema é este. Esses dias focaremos a pessoa de Jesus e começamos questionando quem é este. Quem é este? De fato, das vezes em que o Espírito Santo começou a trazer ao meu interior a lembrança desse versículo, nós vamos lê-lo já já para pegar o contexto dele e perceber a ampla aplicabilidade em que isso faz com que primeiramente nos posicionemos para darmos uma resposta à pergunta do tema: quem é este?
Porque não é quem é este do ponto de vista religioso. Deixa eu logo te ajudar que a pergunta não é feita quem é este do ponto de vista cultural, filosófico, antropológico. Não. É quem é este no tocante a relacionamento. Aleluia. Quem é este que começou uma obra na tua vida? Quem é este que um dia te chamou das trevas para a luz? Quem é este que te deu e hoje renova no seu coração a esperança da vida eterna? Quem é este que fala ao teu coração que você não vai ficar como que você está? Quem é esse que pode te levantar do leito da dor, que pode curar a tua enfermidade, que pode realmente fazer com que você, de repente, tenha um histórico de erros, fracassos e misérias? Quem é este que pode trazer esperança ao teu coração, de que você vai vencer, de que você vai se superar, de que você não é quem você pensa, quem você é? Quem é este? Quem é este que aqueles que tiveram encontro com ele nunca mais foram os mesmos, mas que tiveram em seus corações um quebrantamento, um ardor, que pegaram a própria vida e entregaram pela causa a qual ele se propôs a pregar? Quem é este? Quem é este que está falando ao seu coração agora, na medida em que ele quebranta o meu coração, ao lembrar quem ele é na minha vida? Quem é este? Quem é esse que quebranta o meu coração, me lembrando os erros e falhas que cometo, mas não dizendo para mim que acabou para mim, mas dizendo para mim e para você: basta que você creia, e eu faço algo novo na tua vida. Tão somente creia, vá e não peques mais. Quem é este? Quem é esse que fala no íntimo, que fala no oculto, que diante de um cenário de escassez emocional e de chances para uma mulher num pulso, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, uma mulher preterida, uma mulher que para a sociedade valia, e então ele começa a falar de tudo sobre a vida dela, e essa mulher se torna uma das maiores pregadoras daquela cidade, porque ela foi tocada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Quem é este? Não há como você falar dele de forma impessoal, não há como você falar da história de Jesus tão somente por conta de uma dualidade conceitual ou filosófica ou intelectual. Falar de Jesus para aqueles que tiveram encontro com ele é algo de coração para coração, porque ele continua vivo, e a cada dia que nós nos voltamos para então permitir que o Espírito Santo lembre as palavras que ele disse, o Espírito Santo virá sobre você para ensinar todas as coisas que eu tenho falado. Quem é este? Quem é este? E nós temos que dar uma resposta para quem ele é. E a resposta que temos que dar para quem ele é não é uma resposta comum, ela é pessoal. Não é uma resposta coletiva, ela é íntima. Porque ele morreu por você de forma individual, porque a salvação é individual. É verdade que por contextos, do ponto de vista da aplicação teológica, podemos dizer que ele morreu por nós. Mas de nada vale o sacrifício dele se ele não for o teu salvador pessoal, se ele não for aquele que encontrou você num lugar onde ninguém, se soubesse quem você é, te estenderia a mão, que ninguém que soubesse quem você era intimamente te daria chance, e ele morreu por você. Para que você pudesse entender que é através da vida que ele deu para você que você vai viver, porque não é mais a sua vida, é a vida dele em você, porque não é mais você quem está vivendo, é Cristo que está vivendo em você, para que você tenha esperança da glória da vida eterna. Quem é este? Quem é este? Você precisa se questionar: quem é Jesus na minha vida? Quem é este que quer falar através de você e por vezes não encontra oportunidade, porque ele não vai fazer isso por força ou por violência, mas por meio do Espírito que te convence? Quem é este? Quem é esse que prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos? Se ele prometeu, ele cumpre. Ele está com você agora.
na sua dor, na sua aflição, no seu momento de escassez, dúvida, de fragilidade, de vulnerabilidade, de solidão, de preterimento, de humilhação. Ele está com você, porque Ele disse, se Ele disse, Ele morreu para cumprir, ressuscitou para provar que o que Ele disse era a verdade. Quem é esse na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Não é no título da congregação a qual você se reúne por fé ou não sei até por qual motivação, mas quem é este? Não é o Jesus do ponto de vista dos assembleanos pentecostais, não é Jesus do ponto de vista dos tradicionais batistas, não. Quem é este no coração daquele que nasceu de novo, daquela que veio para uma nova vida? Quem é Ele? Quem é Jesus? Porque para o centurião romano, um homem de posição, um homem que deveria, segundo o contexto histórico para a época, olhava para o povo judeu, olhava para o povo ao qual Roma mantinha cativo, com desprezo, ele vai diante de Jesus e se prostra perante ele, dizendo: eu sei. Eu sou um homem submetido à autoridade. Eu sou um homem que também tem uma autoridade e sei que se eu disser a um soldado que está debaixo do meu comando, vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Toda a ordem que eu dei, ele cumpre. Eu sei que se você disser uma palavra, não precisa que você vá à minha casa, não precisa que você entre, que você adentre o meu lar, diga apenas uma palavra. Eu sei que você tem autoridade para, através da sua palavra, a sua palavra dita, ecoada ou aos ventos, fazem com que as enfermidades, faz com que a contrariedade, faz com que os impedimentos, a escassez, a morte, a desgraça, a humilhação, o que quer que aconteça, a sua palavra dita, ela muda a realidade. A sua palavra declarada, o que sai de dentro de você, Jesus, pelo que ouvi falar ao seu respeito, muda todas as coisas. Então o centurião romano sabia perfeitamente quem ele era, e eu pergunto para você, quem é ele na sua vida? Quem é este? Quem é Jesus? Porque para a mulher que há 12 anos padecia de uma doença incurável, há 12 anos procurando médicos e médicos, e nenhum dos médicos podendo ajudá-la, fazia com que a situação dela piorasse, e ela foi perdendo bens, perdendo dinheiro, até chegar numa posição de total desespero e falta de esperança. Mas um dia ela ouviu falar sobre Ele. Um dia ela ouviu falar sobre Jesus. E algo aconteceu. Se você hoje perguntasse àquela mulher quem é Jesus para ela, ela diria: ele é o médico dos médicos. Porque a minha doença incurável foi resultado tão somente, foi curada tão somente pelo resultado de eu tocar na orla da veste dele. Eu não falei com ele, eu não toquei nele, eu toquei na veste dele, eu fui curada. Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus, meu irmão? Quem é Jesus, minha irmã, na sua vida? Porque para aquela mulher, que também não tem o nome declarado na história, que teve o seu filho morto, e então um cortejo fúnebre passava, e ela, sendo uma mulher viúva, teria tão somente no seu filho a esperança de ter um mínimo de honra, um mínimo de resgate de um conceito social que já havia sido perdido porque ela não tinha marido e agora ela perdia o filho. E no momento em que Jesus passa, cruza pelo cortejo fúnebre, ele se compadece e ele então toca naquele jovem que estava morto e ele volta à vida. Quem é este? Para Bartimeu, cego à beira do caminho, ele tem uma resposta clara para quem é Jesus. E eu e você também precisamos. Porque bem-aventurados são aqueles que recebem em seus corações a revelação de quem Ele é. Ele não pode ser alguém que você também tão somente fale e nada sinta. Você não pode lidar com a pessoa de Jesus e ficar do mesmo jeito, porque o cristianismo é mudança. Não há como ter tido encontro com Cristo e ficar do mesmo jeito. Não. Não há. Por isso temos que nos perguntar quem Ele é para nós.
quem Ele é para mim, quem Ele é para você. Porque temos citações que fazem, então, declarações em suas narrativas de aspectos que, por vezes, nos tiram a percepção dos detalhes. E nessa manhã o Espírito Santo falou no meu coração logo muito cedo que eu precisava, para mim, revitalizar, renovar o meu entendimento e o meu conceito acerca de quem é Jesus. Porque a vida que você vive hoje é uma vida pela fé no Filho do Homem que morreu por você para que você tivesse vida. Eu gostaria que, por favor, alguém pudesse registrar aí no chat a passagem de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E agora vamos avançar para o desenvolvimento, pegando agora a divisa, enquanto alguém registra, que eu quero fazer só uma observação, para que a gente então avance agora no desenvolvimento da temática do ensino de hoje, quem é este? E a nossa programação, ela está com uma citação que está no livro de Mateus, no capítulo 8, versículos de 23 a 27. Eu gostaria, por favor, que não somente registrasse o endereço, mas alguém, por gentileza, pudesse colocar aí o que está descrito exatamente na citação de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? E continuo pedindo a você que convide pessoas para participar desse momento de ensino e que ao final desse momento de ensino, por favor, também compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que eu creio edificará muitas vidas nessa manhã. Eu não sei quantas pessoas também já puderam registrar aquilo que está vindo ao seu coração na medida em que você está acompanhando o ensino. É muito importante, é o testemunho do seu interior. Estamos aqui numa ambientação espiritual, estamos lidando com coisas naturais sim, mas que estão recebendo intervenções de questões, de coisas espirituais que estão vindo ao nosso interior para brotar na nossa mente, trazendo novidade de vida para que a nossa mente se renove. Se a sua mente não se renovar, você não experimenta a novidade. Novidade é resultado da mentalidade renovada. Quando a mentalidade se renova, a novidade se instala e você percebe as coisas novas e ganha uma nova disposição de viver. Por isso, atenda às solicitações de exercícios nessa manhã, para que de fato você corresponda por posicionamento de fé ao que a palavra diz, a direção que ela traz, para que isso na sua vida brote, ou melhor, manifeste a fidelidade de Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Aleluia. A irmã Andressa já trouxe aqui a contribuição. Aleluia, glória a Deus. Deixe-me ver aqui, né? Amém. Aleluia. Deixa eu aceitar aqui rapidamente, irmãos. Pronto. Então eu tenho aqui, né? Ela já trouxe aqui. Já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esse é o momento da aula que eu convido de quem já nos conhece, a abordagem pedagógica que tem para ensinar. Eu costumo convidar as pessoas a participarem, a se fazerem presentes no momento presente. Eu sei que você está aqui agora, mas por vezes a mente vaga em coisas que vão acontecer depois por conta de uma programação, de uma agenda pessoal que você tem, ou coisas do passado que estão estabilizando as emoções. Mas deixa eu te falar, quando você atende à agenda do reino, que é sua prioridade, tudo muda em relação ao seu passado e principalmente em relação ao seu futuro, porque o seu presente recebe o impacto da programação de Deus para a sua vida. Deus tem uma agenda para você, que é a agenda do reino. É você priorizar o reino para que as demais coisas sejam acrescentadas. Por isso esteja aqui agora, corresponda, participe, seja alguém que de fato entende que Deus tem de fato buscado pessoas. Deus quer e precisa contar com pessoas. Você recebeu um chamado, e a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós já trouxemos esse ensino que é de Mateus 22:14, mas nesse momento cabe dizer que
os escolhidos, diferentemente do que pensamos, como que se Deus, de maneira unilateral, determinasse que eu quero esse e não aquele, eu escolho essa e não aquela. A escolha declarada em Mateus 22,14 é resultado de uma correspondência a um chamado, porque todo chamado aguarda uma resposta. Enquanto vivo você está, enquanto viva você está, um chamado está sendo trabalhado na sua vida. A pergunta, juntamente com a pergunta que é feita com o tema de hoje, é: que resposta você tem dado a Deus? Porque Ele tem chamado você para uma vida que não é como que está na sua mente, mas uma vida revelada no teu coração, na medida em que você corresponde a um relacionamento com o Espírito Santo, para que esta revelação ilumine a sua mente e te faça entender que Deus te quer cada dia mais semelhante a Cristo. Por isso eu te peço que você corresponda a essa instrução. Não somente declare onde você está agora, se sozinho ou se acompanhada, diga: Cristo vive em mim. E escreva aqui: Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive na sua vida. Amém? Escreva isso, diga isso, declare isso. Cristo vive em mim. Amém? Vou pedir a vocês uma pausa bem rapidinha, só para que eu possa aqui tirar esse casaco e já retorno, porque está com um pouquinho de calor. Aleluia! Estamos de volta. Então escreva aí: Cristo vive em mim. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Você não tem uma vida que está à mercê da sua capacidade, que está sustentada no que você pode intelectualmente ou por habilidade humana. A sustentação da sua vida vem de Cristo. E, segundo a palavra, se um dia você o recebeu, se um dia você creu no que Ele fez na cruz por você, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. E por pertencer a Ele, Ele vive em você e você vive nele. A palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz de que todo aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. Essa é a verdade inequívoca, indiscutível, irrefutável das Escrituras. Cristo está unido a você, Ele vive em você. Amém? Mas alguém pode falar: Fernando, eu não sinto, pastor, eu não sinto, eu sei. Por vezes é isso que acontece. Por quê? Por conta da condição da sua mente não renovada. Você sente aquilo que ocupa os seus pensamentos. Você está se sentindo aflita, você está se sentindo angustiado. Se você parar para fazer uma análise do que está na tua mente, pode ter certeza que são ideias que estão sendo provenientes de situações não resolvidas ou conflitos que você espera ter por conta de situações do passado ou pendências, coisas que você ouviu falar, de pessoas que disseram algo a seu respeito. E isso então, na medida que vai ocupando a sua mente, vai então liberando um processo neuroquímico que vai estabelecendo a manifestação das emoções que temperam a sua vida. Então você começa a entrar num estágio de sentimentos por conta de pensamentos que estão aí, num processo cíclico na sua mente. Mas se você começa a realinhar os seus pensamentos, ou substituí-los, ou então de maneira intencional determinar quais pensamentos estarão ocupando a tua mente, o nome disso é não somente meditação, mas também foco, você começa a sentir diferente. Mesmo que você não esteja vendo as coisas diante dos teus olhos mudarem, no teu interior elas começam a mudar e então você começará a enxergar com o tempo as coisas diferentes. Por quê? Porque dentro de você as coisas estão diferentes. Amém? Então eu quero continuar a leitura aqui da contribuição da nossa irmã Andresa, de Gálatas 2:20, em que nós paramos ali no que o apóstolo Paulo diz: mas Cristo vive em mim. E ele diz: a vida que eu vivo agora, ou a vida que agora vivo na carne, a vida natural que eu estou desenvolvendo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que está destinada para mim e para você é uma vida pela fé em Cristo. Ou seja, uma vida pela confiança no que Ele fez e naquilo que o Espírito revela dos ensinos que Ele deixou.
para que então possamos reproduzir as manifestações que vão além do que pedimos ou pensamos, que o próprio Deus se incumbe e se responsabiliza de manifestar. Então, chegando a esse ponto, para quem está chegando agora, vou fazer aqui um breve resumo para nos aprofundarmos na temática de hoje. O tema de hoje é: quem é este? Esse tema está registrado na divisa de Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Quem Cristo é na sua vida? Quem Ele é para você? E se pudéssemos hoje sentar e bater um bom papo, tomar um café, de repente almoçar, jantar, ou caminhar com pessoas que experimentaram ter Jesus, caminhando com elas, conversando com elas, lidando com elas, elas diriam para nós quem Ele é, não de um ponto de vista impessoal, porque todos aqueles que tiveram contato com Cristo nunca mais ficaram da mesma forma, nunca mais se tornaram os mesmos. Então, eu e você precisamos dar uma resposta em relação a quem Ele é. Até porque saber quem Ele é nos abençoa. Deixa eu te falar, esse tema Ele está trazendo para você, associado a Ele, a compreensão que você vai alcançar, aquilo que você vai permitir envolver o seu coração. Isso vai levar você a desfrutar de forma pontual das bênçãos do Senhor. E eu vou te dizer por quê. Há uma passagem que vai trazer esse embasamento. E a sua fé tem que estar sustentada no que a Bíblia diz, para que então a sua vida manifeste aquilo que a Bíblia fala. Amém? Nós somos um resultado do que sai da boca de Deus. A sua realidade não é estabelecida pelas circunstâncias nas quais você está passando agora. A sua realidade é estabelecida, fundamentada na boca de Deus. O que Deus diz transforma o que você está vivendo, muda o que você está passando, faz com que você de fato experimente uma vivificação e um renovo a partir do que você está enfrentando, para que a sua nova versão, resultado da vitória que você tem no Senhor por aquilo que você está enfrentando, há de manifestar. Então, por favor, esteja atento e atenta ao que nós vamos falar daqui para frente, que é justamente nos envolvermos no contexto bíblico, onde nesse momento não é somente citações, não é somente informações, mas para os corações que estiverem abertos, aqueles que aqui estiverem sedentos, que entenderem que não há como agradar a Deus se não for pela fé, se não for por uma convicção, porque fé é convicção e certeza. Temos que nos aproximar dele com essa disposição de alma, essa atitude, esse sentimento, certeza, convicção. Deus quer o teu bem, Deus cuida de você. Contudo, há uma observação que temos que fazer, é de que Deus é aquele que também nos corrige, porque Ele é o nosso Pai, e Ele diz que disciplina todos os seus filhos, a fim de que os seus filhos possam manifestar o seu caráter, assim como foi Jesus. Então, por te amar, por me amar, Deus permite que situações não mudem até que nós mudemos. Ou até que entendamos a necessidade de mudança e nos disponhamos a então a um posicionamento, a atitudes de recepção àquilo que Ele tem falado, àquilo que Ele tem dito, aos seus ensinos, para reproduzirmos então o caráter de Cristo que o Espírito Santo ministra em nós. Amém? Então vamos avançar aqui agora. Eu vou pedir por favor que alguém deixe aí no chat, coloque aí registrado por favor, como é que está na sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Por favor. Deixa eu falar, Nai, cadê Luiz? Né? Eu estou vendo que Nayara está aqui presente na programação. Deixa eu aqui cumprimentar os irmãos que eu estou aqui visualizando, né? A irmã Ingrácia, Graça e Paz, Gal, Deus abençoe. Romildo Alves, que me perguntou logo hoje cedo, pastor, vai ter culto não? Amém, Deus abençoe meu irmão, saudade de você. Deus abençoe, né? Se eu não me engano também a irmã Andresa está aqui, eu estou vendo, Deus abençoe minha irmã. Louvado seja Deus por sua vida, graça e paz, né? Ah, ok, né? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui na programação. Né? Irmã Neide, seja bem-vinda, minha irmã. Mais uma vez, Deus abençoe, irmã Neide, graça e paz. Tá? Quem mais está aqui na programação? Aleluia, Deus abençoe você que vai assistir. Né? Nesse momento, para né, declarar visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, né? Nós amamos você. Então,
Tão somente receba da parte do Senhor aquilo que é seu. Você não está aqui por acaso, você não parou para estar me escutando até esse momento, né? Se não por um objetivo que é Deus falar em teu coração. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela tua casa, e que hoje você possa ser edificado, edificada, né? Que você possa crescer em fé, que você possa ganhar ainda mais consistência no testemunho bíblico cristão, porque Deus conta com você onde você está. Amém? Aleluia. Assim sendo, amém, irmão Romildo. Amém, querido. Deus abençoe, meu irmão. Estou aguardando aqui. Alguém, por favor, coloque aí o registro de Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, para que a gente possa ter um momento, irmã Neide. Amém. Deus abençoe. Um momento de conversarmos e aí avançarmos para aquilo que é pontual. Deixa eu ver aqui o nosso tempo aqui de aula. Já chegamos aos 50 minutos, já estamos quase para o final, 10 minutinhos aí para a gente poder encerrar, né? Mas amém. Então já é de movimento, já com cara de conclusão, mas contudo creio que esse foi um tempo edificante, esse está sendo um momento assim de trabalhar o nosso interior, de realmente mexer conosco por dentro, num lugar de intimidade, num lugar onde temos que estar vulneráveis para com a palavra de Deus. Não podemos, né, ter esse contato com as Escrituras desprezando ou estando insensível à vida que a Escritura carrega, disse Jesus. João capítulo 6, versículo 63 ou 66, se não me engano, acho que é o 66, ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida, a carne para nada serve. Então cada palavra sendo declarada que está saindo da minha boca tão somente como instrumento para que haja eco no que Jesus declarou. Tudo isso é espírito e vida para fortalecer, para animar, para edificar, para realmente trazer um novo contexto para a sua vida. Espero em Deus que você desfrute, espero em Deus que você receba, espero em Deus que você se aproprie, que você tome posse do que esta palavra está trazendo como norte para o teu entendimento, no teu interior, que ela está falando acerca das coisas que Deus quer falar de maneira pessoal e particular para você de maneira específica. Amém? Aleluia. Enquanto não chega, né, eu estou aguardando aqui dos irmãos, deixa eu direcionar alguém, né, o Andresa, por favor, né, ou irmã Gal, coloca aí o registro de Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Não sei se já chegou aqui ou não vi, não chegou aqui ainda não está na tela. Amém. Mas, enfim, enquanto eu vou aqui rapidamente dar uma olhadinha aqui no notebook e vou encontrar aqui Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Amém. A gente só contextualiza aqui bem rapidamente. O título que é dado a essa passagem é de que Jesus acalma o mar. Amém? Então no versículo 23 está escrito assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Será que temos nos relacionado com a revelação de Cristo pelo Espírito em nosso coração, a fim de ficarmos perplexos sobre os feitos dele na nossa vida? Ou Jesus já saiu deste lugar incomparável, ímpar, que somente ele pode ocupar, né? Somente ele pode ocupar, ninguém mais pode ocupar esse lugar, né? Ninguém pode fazer o que ele faz, ninguém pode fazer o que ele fez. E quando eu falo ninguém, obviamente, né, eu declaro a título de pessoas, né? Porque temos na pessoa de Jesus muitas vezes, quando a humanidade se reporta a ele, compara ele a Maomé, compara ele a Buda, compara ele a Gandhi, compara ele a Sócrates, compara ele a outras pessoas que tiveram um vulto aqui na Terra de grandes feitos, mas ninguém
nunca fez e nunca fará o que Cristo fez, apesar de que aqueles que creem nele podem fazer as obras como ele fez, mas não além do que ele tenha feito. Então, Jesus ele tem para nós um lugar que faz com que de fato entendamos que ele é alguém que dia a dia precisamos ter a revelação de quem ele é, para que realmente não nos deixemos desviar do entendimento que carregamos conosco a unção poderosa, a unção do Filho de Deus que habita em nós, porque como eu já disse, aquele que se une ao Senhor é só Espírito com ele, e por esse motivo, quando o meu entendimento renovado pelo Espírito Santo acessa essa revelação, essa informação, as coisas tendem a mudar. O medo que eu sinto, os receios, a perplexidade frente às circunstâncias, elas caem por terra, e agora o meu foco de perplexidade não é mais para as circunstâncias, mas para com aquele que está comigo, Jesus. Assim se sentiram os discípulos. Eu sei que essa citação ela tem muito mais ensinamentos que a gente pode então sinalizar como desdobramento. Por exemplo, ele pergunta a homens de pequena fé, ou seja, a nossa fé se é pequena quando a gente deixa com que o nosso foco esteja nas circunstâncias ao invés de nele. E ao se levantar, depois de sinalizar aos discípulos a sua pequena fé por conta de temer a morte diante de circunstâncias, estando ele, Jesus, com eles, ele então se levanta para mudar o quadro daquilo que natural estava diante dos olhos dos seus discípulos. E eu digo para você que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Da mesma forma, se você estiver passando por momentos tempestuosos, se nesse momento a tua alma encontra-se como que alguém numa tempestade, a sua mente num turbilhão de pensamentos, né, trazendo uma violência, como que uma violência de ideias contrárias, como que um vento bravio, como que ondas do mar, deixa eu te falar, o mesmo Jesus que naquele tempo acalmou o mar e a tempestade também pode acalmar os teus pensamentos, também pode trazer paz ao teu coração, também pode estabelecer tranquilidade na tua alma, a fim de que você então possa, de forma perplexa, assim como os discípulos, declarar quem é este. Ele não é alguém como que nós conhecemos, e porque nos conhecemos, nos familiarizamos, tornamos essa pessoa comum. Ele não é alguém comum. Não. Você precisa ter o entendimento de quem ele é. Quem é este? Só que há um detalhe em meio a tudo isso que estou falando para você agora, e quero avançar para esse detalhe porque não quero me delongar hoje. Estamos aí aos 56 minutos acompanhando o tempo. Eu quero falar para você que existe uma associação no tocante a quem é Jesus. Né? Como conhecer a pessoa de Jesus no tocante a quem ele é. E digo para você que isso é um resultado, isso é uma manifestação, é uma revelação. Não, muitas pessoas falam de Jesus até muitas vezes usando o nome dele de maneira inadvertida, de forma inapropriada, né, irreverente. Contudo, você que experimentou o novo nascimento, você que já foi tocado ou tocada pela obra de Cristo, você sabe que ele não é um qualquer. Se você hoje quiser exercitar, né, um reforço, se você quiser trabalhar no seu interior, na sua mente, a revelação de quem ele é, eu sugiro a você, como atividade para essa aula, que você pegue o seu caderno e que você, numa folha ou duas, quem sabe, vai aí justamente na sua memória como que você vai trabalhar, escreva os feitos de Jesus na sua vida. O que você já experimentou de respostas de oração, de intervenções das quais você nem orou, daquilo que veio ao teu entendimento por meio do teu relacionamento com Cristo, por intermédio do Espírito Santo, na medida em que você começar a trazer à memória cada um dos eventos, ou cada circunstância, ou cada situação que vem por intervenção do poder de Cristo na sua vida, a sua mente vai começar a se renovar, e eu creio que você vai ter uma experiência poderosa com quem ele é ainda hoje. Principalmente se você fizer isso no quarto secreto, as portas fechadas, como disse ele no ensino, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus, e obviamente à direita do Pai está ele intercedendo por você, para que você experimente esse momento de intimidade, esse momento que por vezes, a depender, eu não sei como está a sua vida, mas pode estar acontecendo de forma escassa. Esse momento pode já ter um tempo que você já não experimenta o quarto secreto.
Esse momento pode ser um tempo que você de fato já não, sabe, desfruta disso, mas hoje eu declaro para você, se assim você fizer, creia. Eu creio na minha fé, a sua fé, você não vai sair do quarto como que você entrou. Você vai sair encorajado, você vai sair encorajada para uma semana de poder, para uma semana resultado da palavra de Deus na sua vida. Uma semana que você, a semelhança de como foi Davi, vai ver o gigante, não vai dar para trás, mas vai partir para cima. Vai partir encorajado, encorajada para resolver tudo o que lhe cabe resolver na sua vida, por conta desse renovo que virá à sua mente de quem você é e de quem Cristo é em você. E isso é resultado de você de fato corresponder, de você se inclinar, de você dar vazão, dar lugar para que o Espírito Santo te tome pela mão, te guie e te conduza em toda a verdade como Cristo disse que seria e é, porque o que ele diz se cumpre. Vai se cumprir na sua vida, vai se manifestar na sua história, vai estabelecer um novo tempo para você, e eu digo, não vai demorar, não vai tardar, porque o plano que Deus tem para você, o que Ele tem com a tua vida, são pensamentos de bem e não de mal. Seja bem-vindo, Iracema, e isso para de fato estabelecer o futuro que você espera. Contudo, está escrito que Ele também espera de que você vá a Ele, de que você ore e que seja de todo o coração. De todo o coração quer dizer que você transborda, quer dizer que você não fica limitado, não tem plano B, não tem plano C, quer dizer que você se limpa, se purifica dos ressentimentos, você de fato confessa, você se abre, você se expõe, você se torna vulnerável, e ao se tornar vulnerável, a semelhança de uma criança, ao se expor a Deus, reconhecendo sua fraqueza, o poder de Deus vem sobre você para te aperfeiçoar, para te colocar de pé, para te levantar, para te dar a coragem que você precisa, porque o seu entendimento será renovado no sentido de que maior é o que está dentro de você, não o que está fora. Não importa as situações, se tiver de dívidas em relação às finanças, não importa se é um quadro ou se é um cenário, né, crítico no seu relacionamento conjugal, na sua família, relação com os seus filhos, situação de carreira, não importa. O que importa é o que Deus vai implantar no teu coração de novidade para que você experimente mudança de mentalidade, então a novidade brote como uma realidade, que te fará caminhar em autoridade, porque você vai se relacionar com a verdade, que te coloca para caminhar em liberdade. Amém? Seja bem-vinda, Lucília, graça e paz, shalom, querida. É desse jeito que Deus está tratando comigo e com você, na medida que entendemos quem é Jesus na nossa vida. Amém? Que de fato Deus, Ele entregou Jesus. Ele entregou Jesus para resgatar a mim e a você. Deus entregou Jesus para resgatar a mim e a você. Nos tirar de uma prisão. Resgatou Jesus, aleluia, que bom que Luiz está aqui, né? Jesus, ele morreu para você sair de uma vida amarrada, sobrecarregada, uma vida escassa, uma vida descaracterizada, uma vida sem poder. O Senhor te resgatou para uma vida de poder. O Senhor te resgatou para que a tua vida brilhe no mundo de trevas. O Senhor resgatou você para que a tua vida seja um modelo dos fiéis. O Senhor resgatou você e Ele conta com você para que a sua vida faça a diferença onde você for. O Senhor resgatou você para que você entenda que a sua vida não depende da relação com as pessoas, mas da relação com Ele. Primeiro com Ele, depois com as pessoas. Primeiro vertical para depois horizontal. A relação vertical impacta na consequência dos relacionamentos horizontais. Isso faz toda a diferença. Contudo, eu quero falar para você justamente isso. A gente já trouxe a proposta de um exercício. Busque um caderno e sinalize, registre ali os feitos de Cristo, quem Ele é na sua vida, para que a sua mente se renove através daquilo que você traz à memória, para que isso te dê esperança, para que isso te traga consolo. Na condição em que você está, lembre-se, se Deus começou uma boa obra na tua vida e hoje Cristo não voltou, isso quer dizer que hoje ainda Ele já está aperfeiçoando esta obra que um dia Ele começou na tua vida. Amém? Hoje o teu interior está renovado. Pode ser que você fale, pastor, não estou me sentindo assim, não tem problema não, é porque você de fato está com a mente, sabe, escassa em relação ao que a palavra diz. Mas a palavra diz
que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, dia a dia, hoje é um novo dia, amém. Então isso quer dizer que dia a dia, o seu interior, o seu homem interior, o lugar onde Deus começou uma obra, se renova. Você está renovado, você está renovada. Contudo, para você acessar a renovação do seu interior, que fala de uma nova versão da sua vida, que fala de novidade de vida para o dia chamado hoje, para você acessar essa revelação, você carece de renovação na sua mente. Renovação da sua mente não é responsabilidade de Deus, mas sua responsabilidade, porque em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: de tudo que você tem de guardar, o mais importante é guardar o seu coração e proteger a sua mente, porque a sua vida é guiada por pensamentos. Então isso faz você entender a responsabilidade que você tem, e a renovação da sua mente é resultado de você de fato olhar para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. É você de fato ter esse contato com a palavra, porque ele é o verbo encarnado, para que mediante esse contato de coração, esse contato sincero, honesto, intencional e intenso, que ou seja, de todo o coração, você então seja achado pelo Senhor, ou Deus então se permita achar por você, porque você não está tão somente tendo um momento com a Bíblia, porque por consciência eu vou dar uma lida aqui para... Não. Você está se alimentando da palavra. Você está entendendo, por meio das Escrituras, que como você está hoje, se não está renovado, não é suficiente para ver a vida que Deus quer para o dia que Ele está te dando. Para cada novo dia tem um novo tempo, e Deus tem uma nova versão de nós em Cristo para vir para fora, a fim de impressionar pessoas, não com o que falamos, mas sim com o que fazemos, como nos portamos, como nos conduzimos, as escolhas que fazemos, as respostas que damos. Isso faz com que as pessoas leiam a Bíblia em nós. Não precisa citar capítulos ou versículos, basta apenas guardá-los no coração e praticá-los, porque na medida em que praticarmos aquilo que está escrito, as pessoas lerão a Bíblia na nossa vida. Não precisará que alguém abra o texto e leia para ela vai dizer: na vida de fulano eu vejo isso, na vida de ciclano eu vejo isso, eu sei o que é isso, porque eu tenho um vizinho, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho um parente, eu tenho um irmão em Cristo, sabe? Eu tenho alguém que realmente vive isso na prática, e é essa conduta que desperta as pessoas para então entender a necessidade de novidade de vida, de salvação e de vida eterna. E Deus conta com você uma vez que Ele começou uma obra na sua vida. Você que crê nisso, por favor, tendo um compromisso com a palavra, um compromisso com Deus, escreva amém aí no chat e diga amém aí onde você está. Amém? Aleluia. Então eu quero agora deixar 2 versículos, porque essa aula ela vai se desdobrar ainda aí por mais 2 ou 3 finais de semana, porque de fato temos uma extensão, né, uma amplitude. Não vamos esgotar num único encontro o entendimento de quem Ele é. De fato, carecemos, precisamos diariamente vivenciar a renovação da nossa mente, para então, de maneira renovada, continuarmos a avançar no conhecimento de Deus. Amém? Assim, eu te convido agora, né, a perceber aí nas Escrituras, deixa eu ver aqui no meu roteiro, aleluia, algo sério sobre Jesus também, que vai ser temática de um ensino. Eu já quero trazer aqui para você, já para que você também se questione, né? Em Lucas capítulo 24, versículo 32, está escrito a seguinte citação: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava no caminho. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava no caminho. Deixa eu falar algo para você. Quando Cristo fala ao seu coração, Ele arde. Quando o Espírito Santo fala ao teu interior, Ele arde, você transborda. Sabe? Assim aconteceu com os discípulos. Então eles entenderam que era Jesus. Porque se Jesus é alguém que você comenta e que você fala, e tão somente fala e comenta como mais um ente, né, da história da humanidade, e como diz, né, assim, é descrito pela ciência, o Jesus histórico, né, porque o Jesus mítico, que é como que os homens o classificam, histórico e mítico,
O mítico é o Jesus dos milagres, é o Jesus manifestado como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Esse é aquele com quem nós nos relacionamos. Este é aquele que está aí agora com você e nesse momento está mantendo você atento e atenta a esta palavra, para que ao final desta programação ele, por meio do Espírito Santo, vai trazer em você a necessidade de que você o busque secretamente, para que de forma íntima e personalizada, aquilo que de forma genérica foi apresentado aqui, seja recortado e você receba o que é seu dessa aula matutina. Que você receba o que é seu particular, que você receba o que é seu de encorajamento, que você receba o que é seu de empoderamento, que você receba o que é seu de renovação da mente, que você receba o que é seu de Deus para uma semana de poder, uma semana que não somente manifestações de coisas boas, favoráveis aconteçam, mas também que ele nos conduza para enfrentamentos onde então possamos testemunhar que não somos mais nós quem vivemos, mas é ele vivendo em nós. Porque a nossa vida não consiste de experimentarmos favorabilidades a todo tempo. Nós sabemos que estamos aqui combatendo um bom combate, sabemos que estamos aqui entendendo que teremos aflições. O detalhe é como ficamos diante do combate das aflições. Se realmente nos mantermos de maneira renovada, louvando, bendizendo, glorificando ao Senhor, e ainda que fragilizados ou feridos, como aconteceu com Paulo e Silas, temos um louvor nos lábios para de fato celebrar o Deus que não nos abandona, cuida de nós e permite que coisas aconteçam para desfrutarmos de forma mais profunda da sua graça, que nunca nos falta e que nos basta, para que possamos então nos levantar de cada momento que de alguma forma, aparentemente, estamos fragilizados, estamos de repente até prostrados, caídos, mas entendendo de maneira muito pontual, por uma obra que ele começou, que aquilo ou isso não é o nosso fim, é tão somente um momento onde muito em breve, por que não dizer hoje ou agora, eu vou me levantar pela fé naquilo que o Espírito está revelando por meio daquilo que eu estou ouvindo. Amém? É de Deus para a sua vida, é de Deus para a minha vida, é de Deus para todos nós. Espero que você concorde com isso, espero que você creia no que você está ouvindo. Aleluia. Então, existe essa condição que você precisa proteger, guardar, dar manutenção. Um coração vulnerável que arde quando Cristo fala. Um coração realmente cheio, um coração disposto, um coração que quer transbordar em outros corações, alguém que quer testemunhar, que quer realmente se envolver com as pessoas para que essa realidade não fique limitada somente a ele ou a ela, mas que se expanda na minha casa, na minha família. Eu não estou preocupado com as religiões que as pessoas professam, não estou preocupado com o que elas vão pensar de mim, porque o que toma o meu entendimento, o que me preenche é o que Deus pensa a meu respeito. Isso é o suficiente. O que ele pensa sobre mim, os pensamentos dele sobre mim são de bem e não de mal. Ainda que as pessoas não me queiram bem, isso é temporário, é passageiro, e é bem possível que depois que elas me conheçam de fato pela revelação do que ele trará, na medida em que eu corresponder a ele, é possível que então elas repensem que eu sou, é possível então que elas revejam aquilo que elas disseram, e como que acontecem com muitos. Eu creio que quem está aqui tem testemunho para falar de pessoas que um dia disseram: olha, eu não gostava de você, eu te vejo de maneira assim meio estranha, né? Eu ficava meio assim quando você passava, ou quando falavam de você, eu pensava de uma forma assim meio desconfortável, mas quer saber, eu reconheço, Deus habita na sua vida, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você realmente me inspira, me motiva, você é alguém que é um exemplo para mim. Eu sei que você vai ouvir esse testemunho, eu sei que essa semana pessoas serão atraídas pelo seu posicionamento, que vai ser resultado do que você vai encontrar no quarto após essa aula. Você não sairá da mesma forma do quarto quando você entrar lá. Você vai experimentar coisas que vão avançar acerca daquilo que está sendo introduzido nesta aula. Amém? Então, finalizando este tempo, eu quero trazer aqui um versículo acerca do que garante a tua bênção em relação ao que nós estamos falando sobre quem é este. Quem é este? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram uns para os outros, perplexos pelo fato de ver Jesus. Eles já caminhavam com Cristo, eles já comiam com Jesus, dormiam com Jesus, viajavam com Jesus, né, experimentavam um momento de intimidade com Cristo, né, viram milagres, mas o momento em que Jesus foi aquele que interviu na natureza, que até os ventos, que até o mar o ouve e o obedece, isso os deixou perplexos. E você precisa ter algo na sua vida que te deixe vulnerável a Cristo, que você de fato se questione, tenha no seu coração quem é este. Por mais que você de fato caminhe na intimidade com Jesus, ele não pode ser alguém comum só porque é um íntimo seu, mas alguém que de fato aquece o teu coração para que você avance
em níveis mais profundos das coisas de Deus e suba em patamares mais altos das revelações das coisas do alto. Amém? Então o versículo que eu quero deixar para você está salvo, não me engano, deixa eu verificar aqui que eu já tinha deixado separado. Está em Mateus capítulo 16, versículo 17. Né? Mateus capítulo 16, versículo 17. Né? Ele diz o seguinte, a título do contexto. E Simão, na verdade, Jesus ele fez questionamentos. Né? E esse exercício a gente vai fazer aqui agora, no final da aula, já concluindo. Né? Ele perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas ou os homens dizem que eu sou? E aí eu pergunto, né? Quem você diz que Cristo é? Obviamente você conhece o versículo, talvez você vai parafrasear Pedro, mas não é possível você sentir. É possível que você tenha tão somente o texto. Mas o que Pedro parafraseou, ou melhor, o que Pedro falou, foi resultado da revelação de Deus ter desvendado o entendimento de Pedro e ter revelado a Pedro quem Cristo era. E é assim que Jesus tem que estar para nós. Jesus tem que ser resultado de uma revelação de Deus em nossos corações. Jesus é o pão da vida, que renova as nossas vidas, que cura a nossa vida. Então, no versículo 16 de Mateus 16 diz assim: e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde, ou melhor, até afirma: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. A revelação de quem Cristo é não é compreendida de forma natural, foi o que ele mesmo falou. A revelação de quem ele é resultado do que Deus traz ao coração do homem. E ele diz, da mesma maneira, seguindo no versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não prevalecerão contra ela. Note que coisa poderosa, algo que está por vir sobre a sua vida, eu declaro, há de acontecer com você na medida em que você corresponder ao que as Escrituras dizem. Primeiro, Pedro recebe a revelação de Deus. Todas as vezes que Deus se revela a você, no tocante a quem Ele é, revelando uma das facetas dos seus atributos, o Deus Santo, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, Onipotente, em contrapartida, ou como que uma consequência direta, a revelação de quem você é também vem para fora, vem junto. O que aconteceu? Pedro recebe a revelação, através de Deus, de quem era Jesus. E ao revelar quem Jesus era, Jesus revela a Pedro quem ele é. A revelação de quem Jesus é em seu coração revela a você quem você é. Guarde isso. E isso faz de você alguém abençoado. Uma mulher abençoada. Alguém que de fato atrai as manifestações e materializações das bênçãos de Deus. Porque se você entende quem Cristo é, e Cristo revela a você quem você é nele, não existem mais barreiras para mim ou para você em relação às coisas que estão diante de nós nesse momento presente. Ou no que está por vir, na medida em que eu mantenho a minha mente renovada na revelação de quem Ele é. Então guarde isso, e aqui finalizamos essa aula, fazendo aqui um resumo, um breve resumo, porque teremos mais momentos, né? Aguarde aí, acompanhe aí as redes sociais, em especial aqui, né, o Facebook, onde nós estaremos sinalizando os próximos encontros sobre este tema. Este tema ele vai nos levar para a programação de uma campanha, uma mobilização, né? Uma campanha de transformação, uma campanha de mudança de vida. Eu não sei você, né, como é que está a sua vida nesse momento, ainda que você esteja desfrutando de coisas boas, isso não é a mesma coisa de que você desfrutar de novidade. O que Deus tem para você é novidade de vida. E há uma programação que o Senhor já trouxe ao nosso coração, e nós estamos organizando para então colocá-la no ar, para então divulgarmos esta programação, que são encontros por 30 dias, que nos prepararão para um processo de treinamento de 60 dias,
para que você de fato manifeste a sua melhor versão, a versão de Cristo em você, que vai se renovar a cada dia por conta do que você vai receber da palavra, dos treinamentos que você se permitirá, daquilo que você exercitará de orientação na palavra. Então, guarde essa informação e também guarde expectativas, porque temos que viver novidade de vida. A novidade é resultado de uma mente renovada, da mentalidade renovada. Se há renovação de mentalidade, haverá manifestação de novidade. Escreva isso. Se há renovação de mentalidade, há manifestação de novidade. Se há renovação de mentalidade, há manifestação de novidade. E quando a novidade se manifesta, tenha certeza que quem está ao seu redor se espanta. Quem está ao seu redor estranha. Quem está ao seu redor fica um pouco confuso ou confusa, porque vai dizer: eu estou vendo você, de fato mas tem alguma coisa que eu não consigo entender, que tão somente me faz ter a seguinte declaração: quem te viu e quem te vê. Novidade de vida é o que Deus tem para nós todos os dias. E eu posso fundamentar isso para você pela Escritura, porque todos os dias a renovação para nós, segundo o que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 16. Se eu e você não estamos vendo novidade, é de fato a necessidade de pararmos para uma examinação e então entrarmos num processo de treinamento com a nossa mente, trabalhar o nosso coração para corresponder ao que a palavra diz, e desta forma, de fato, a renovação da mentalidade manifestará a novidade. Amém? Irmãos, louvado seja Deus pela sua vida. Contudo, eu não posso deixar de incentivar você pela fé a corresponder à palavra em tudo que ela diz. E principalmente no tocante àquilo que faz com que a obra ela avance, não no sentido de que dependamos desse fator com base naquilo que humanamente as pessoas dizem. Mas eu digo que é fruto desse momento de fé. Esse momento de fé, esse momento em que eu pedi, mas eu não recebi ainda, de quem está na aula, o seu registro do que está vindo ao seu coração, né, com base no que você está ouvindo. Você está sendo edificada. Você está sendo edificado. A palavra está te confrontando. Você está sentindo um fervor. Você está sentindo algo que te leve a entender a necessidade de agir, a necessidade de mudar. Houve alguma orientação nesse momento de aula que trouxe clareza para uma ação, clareza para um posicionamento, para uma atitude. Porque na medida em que essas questões que eu acabei de perguntar, que você for respondendo sim, de forma positiva ou correspondente, é porque de fato você está sendo abençoado, você está sendo abençoado, você está correspondendo ao que a palavra diz. E eu não quero que você seja limitado ou limitada a uma correspondência tão somente a isso, porque Deus tem mais. E eu imagino que Deus tem mais em todas as áreas da sua vida. Na sua correspondência a Ele pela palavra, faça com que você se corresponda também ao seu cônjuge, corresponda à relação com os seus filhos, corresponda na sua carreira profissional, corresponda na sua vida ministerial, no seu caráter espiritual, corresponda em especial nas questões associadas à sua vida financeira também. E é aqui, muitas vezes, que muitos de nós se priva, né? Muitos de nós se limita àquilo que é acreditar com base nos filtros da mente. Eu quero falar agora para você da mesma forma que venho falar desde o início. Nesse momento eu estou sendo intencional e intenso com foco no seu coração, não na sua mente. Eu sei que na sua mente e na minha muitos argumentos surgem por conta de um logismo. Pastor, o que é isso? Uma atividade da lógica da mente, buscando uma realidade concreta acerca daquilo que humanamente é lógico. Tipo, 1 mais 1 sendo com 2 como resultado. 2 vezes 3 sendo 6 como resultado. Mas nem sempre com Deus é assim. De fato, Deus ele se apropria para usar uma linguagem que faz sentido em alguns momentos, mas em certos momentos, de maneira muito pessoal e poderosa, ele nos coloca diante de coisas que nunca experimentamos antes e que é o coração que nos faz então iluminar a mente para que possamos entender as coisas. Então, pela fé, eu suplico a você, solicito de você, que você nos ajude com as suas ofertas, que você, de repente, se não tem a congregação, aonde você possa dizimar, que você seja alguém que realmente também nos ajude, ou cumpra as Escrituras através daquilo que entrega dos seus dízimos. Então eu vou deixar registrado aqui, né, como que a gente faz ao final de cada aula, né, a chave Pix.
aqui da nossa comunidade, para que você então nos ajude. E eu quero que você fique bem conectado conosco em relação a essas aulas, porque nós estamos desenvolvendo uma plataforma de cursos, né, com temáticas bíblicas e temáticas também de desenvolvimento pessoal, para que você possa treinar, para que você possa de fato ter alguém que te acompanhe, ter alguém que te ouça, alguém que te treine, alguém que traga conteúdo, que seja um conteúdo que a entrega de fato seja valiosa para a sua vida e te leve a ter resultados, não somente com a sua vida, mas na vida de pessoas. Aquilo que conta acerca do que nós estamos fazendo com o dom que Ele nos deu, se estamos multiplicando aquilo que Ele nos deu. Para isso acontecer, precisamos de treinamento. Precisamos realmente estar habilitados na palavra, não termos dificuldade alguma em relação a, de fato, envolvermos com a palavra. Então, eu espero que você realmente receba tudo que foi declarado aqui nessa manhã como algo da parte de Deus para a sua vida. Eu creio, mesmo, estou vendo aqui que somente Nayara agora, gente, só Nay colocou aqui, né? Pelo menos é o registro que eu estou vendo, a correspondência em relação a como que isso está sendo para você. Olha, se fosse num contexto natural de um professor que sabe, prepara uma aula, como é que eu converso com os meus alunos. O professor ele vai para a sala, antes ele prepara uma aula, ele se planeja, ele tem um objetivo, né? Ele pensa nos recursos que ele vai utilizar, no material que ele vai trazer, para então atingir o objetivo que é levar o seu entendimento, que é realmente trazer você para o lugar de uma compreensão do que você não tinha antes. Então ele guarda expectativas, e eu não sou diferente, queridos, eu guardo expectativas com o que você está recebendo. Principalmente porque nós temos uma preocupação, uma vez que o nosso ministério é de fundamentação de ensino. O nosso ministério é realmente trabalhar você, não para que você fique tão somente, sabe, na expectativa de manifestações. Não, elas virão, é consequência. Mas o ponto de partida é um relacionamento com a palavra. Bota isso na cabeça, o povo fica muito preocupado, de que não é revelação, que Deus fala isso. Não, não, não. A revelação vem quando você se envolve com a palavra. A palavra faz com que você, quanto mais se achegue a Deus, Ele se achega a você, na medida em que você sustenta a palavra, porque perceba bem a relação. A palavra diz, né, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, de que Ele é galardoador. Ele recompensa todos aqueles que o buscam de todo o coração. Há uma recompensa para você. E eu posso até falar hoje ainda. Hoje, antes que o dia termine, algo de Deus se manifestará na sua vida. Amanhã, segunda, terça, ao longo dessa semana. Se estamos declarando essa palavra, é isso que ela diz, Deus quer que você receba. Deus quer que você experimente. Mas o detalhe é que muitas vezes a gente não percebe a introdução do versículo. Sem fé. Eu não, meu irmão, minha irmã, eu não quero. Eu aprendi isso com o missionário Soares. Eu não quero o seu dinheiro se não for pela fé. Eu não quero a sua oferta, nada que venha de você se não for pela fé. Na minha vida, ao longo da minha carreira, como ministro do Evangelho, como pastor, né, como irmão em Cristo, somente aquilo que vem pela fé é que nos sustenta. Se não for pela fé, por favor, nem se constranja. Pode ficar em paz. Mas eu estou aqui intencionalmente, porque a minha fé está me movendo. Eu estou entregando esta aula para você pela fé. E é a minha fé sendo unida à sua, que não é só Deus falar com você, é Ele falar com você especificamente. Falar para você perdoar, falar para você avançar mais uma milha, falar para você descer no oleiro, falar para você se humilhar, falar para você também entregar, falar para você não reter, falar para você falar menos ou falar o que tem de falar, te dar o que você tem para falar, constranger você acerca de uma vida movida, de uma vida mais envolvida com a palavra. De muitas coisas falamos aqui, eu sei que essas muitas coisas, ainda assim, para o contexto da aula, elas são limitadas, porque Deus vai especificar. Ele vai entrar no oculto, ele vai no secreto, ele vai no escondido, pegar, trazer de lá o pensamento que traz argumentos, que trazem uma barreira, um impedimento de que você se aproprie e cresça na fé, no desafio, do medo, do receio, da intimidação, sabe, da atemorização que se coloca diante de você para que você não avance. É Deus falando a você, a forma que eu posso resumir essa aula é Deus falando para você que Ele te ama. É o cuidado de Deus. Você entender quem Cristo é, quando a gente entender quem Cristo é, o que ficará para nós é que Deus nos ama.
Porque Cristo foi quem Deus entregou para nos ter de volta. E entregou por nos amar. Entregou para que pudéssemos experimentar uma vida plena em abundância. Uma vida de novidade. Uma vida que não é escassa. Uma vida em que a gente transborda. Uma vida em que a gente é aquela que as pessoas procuram porque elas sabem que elas vão achar. Não é uma vida em que a gente tem desculpas, justificativas, não, uma vida resolvida. Uma vida de alguém também que não é perfeito ou perfeita, mas que se aperfeiçoa a cada oportunidade, que em meio a erros, falhas ou quedas, como diz as Escrituras, se levanta pelo poder de Deus uma nova história. Uma história de alguém que vai avançar para não pecar mais, mas vai cometer novos erros, porque está no processo de crescimento pela graça, pelo favor de Deus. Então é nessa medida que eu peço a sua oferta. É nessa medida que eu creio que não haverá como não haver retribuição da sua parte, porque essa é uma lei do reino. Dai e dar-se-vos-á, sendo que é muito melhor, disse Jesus, dar do que receber. E isso porque temos objetivos na obra do reino de Deus. Fazer pessoas serem alcançadas, estruturar o que precisamos para expandir. Lhe tem edificado as aulas? Acompanhar as aulas para você que já me acompanha há um tempo, edifica a sua vida, renova você, te anima, te encoraja, então me ajude a estruturar aquilo que vai fazer com que a gente escale um curso online. Tem uma estrutura de plataformas em que possamos colocar muitas aulas ali para que as pessoas acessem. Para que de fato sejamos mais um a estar contribuindo do reino com aquilo que Deus nos deu, o dom que Ele me deu é de ensino. Então, esse dom, hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, a gente pode estar aqui agora ensinando milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo. Estou falando agora com Nayara que está em Londres. Né? Enquanto os irmãos estão aqui no Brasil, nós temos uma irmã que está aqui na programação que está em Londres. Está acessando, né, o ensino e disse que foi edificado. Quantas pessoas mais a gente não pode acessar se você entender no tocante a como Deus pode usar você na sua disposição de dar e receber? Amém? Então eu conto com a sua ajuda, ou melhor, conto com a sua fé. Conto com a sua fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, por isso eu não tenho qualquer tipo de constrangimento em falar dessas coisas, porque isso é a realidade da obra de Deus, da palavra de Deus, para aqueles que se aproximam dele crendo que ele é Deus. Amém? A sua oração é realmente a disposição de que Deus te acrescente mais e mais, e é a vontade dele fazê-lo. Mas muitas vezes, por conta de um entendimento limitado, por conta de medos, receios, você acaba não desfrutando dessa área da sua vida. E isso faz com que você viva muitas vezes condicionado a uma realidade que não é a de Deus para você. Porque a realidade que sai da boca de Deus para nós em relação às finanças e aos recursos e aos bens é vida abundante. Vida transbordante. Porque, disse Jesus, os pobres vocês sempre terão com vocês. Para quê? Para exercitarmos as boas novas do Evangelho. E é conosco que recebemos os recursos da vida eterna, Cristo em novidade de vida, trazendo para nós uma vida abundante que faz com que a gente, naquilo que Deus nos dá como dom ou como habilidade, transbordarmos para que eles sejam alcançados. Porque Jesus espera que eles façam parte da agenda das nossas prioridades. Amém? Então vou deixar registrado aqui para você, tá, o nosso número Pix, para que você, por favor, nos ajude com as suas ofertas pela fé, em nome de Jesus. 46-710-278-1231-53. Olha aí para você, meu irmão, você, minha irmã, pela fé, se colocar nessa condição daquele que é mantenedor, daquela que é mantenedora, daquele que é coluna, daquela que é coluna que entende, que chama para si a responsabilidade, que corresponde a Deus em relação a essas necessidades que a obra tem e que ele espera suprir através dos seus filhos, através dos seus servos, através daqueles que recebem a sua palavra pela fé, de que não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande, em nome de Jesus. Deixe-me orar pela sua vida nesta semana, deixe-me orar pela sua vida nesta hora, orar também pela sua casa, orar pela sua família. Peço que você concorde comigo nesta oração. Pai, eu te dou graças nessa manhã pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta hora, por meio deste tempo em que o Teu Espírito nos dirigiu num ensino que é poderoso, um ensino que é quebrantador, um ensino que traz ao nosso entendimento a necessidade de examinação, de avaliação, para então sermos mais vulneráveis, estarmos dispostos a conhecer quem Jesus é em nossas vidas.
que não estejamos limitados naquilo que a nossa mente processa por sugestões e orientações desta terra, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, não tomar a forma deste mundo, mas antes ser renovado. Que este meu irmão que está na programação, aquele que vai assistir e que chegou até aqui, que ele, que ela recebam da parte do Senhor aquilo que é específico, aquilo que é personalizado, aquilo que é do Senhor para ele, aquilo que é teu para ela, de coração para coração, que o meu irmão venha a ser abençoado, que a minha irmã venha a ser enriquecida da tua graça, para desfrutar da tua fidelidade, indo com ele e com ela, manifestando favor naquilo que eles fazem, como diz o Salmo 1, para cada um daqueles que creem e recebem nessa manhã, onde puserem as mãos prosperará, porque é o que a tua palavra diz, porque estes são aqueles que têm prazer na tua palavra, estes são aqueles que creem, meu Deus, que o Senhor é Deus de perto e não de longe, assim ser com ele e com ela. Se há algum entre nós com necessidades, experimentando um tempo de circunstâncias escassas, agora pela fé estamos unindo a nossa fé em oração para declarar aqui na terra, ligado à manifestação do teu poder para a provisão abundante vir sobre as finanças, sobre os celeiros, a vida profissional. Se há alguém entre nós esperando uma porta que se abra, ela já existe. A tua palavra diz, bata nesta porta até que ela se abra, busque até você encontrar, porque você vai encontrar. Peça, porque quem pede recebe. Então receba você que pediu a Deus, receba você que tem buscado, receba você que tem batido na porta, porque é do Senhor para o seu coração, neste tempo em que Ele revela Cristo aos nossos corações, a fim de que toda impossibilidade caia por terra. Se há alguém entre nós enfermo, alguém que está experimentando um tempo, ou tendo um parente, um vizinho, alguém na mente que está acamado, caído, fragilizado, um leito de UTI, de repente com um diagnóstico médico desfavorável, em nome de Jesus somos da fé. E aqueles que são da fé esperam por milagres. O Senhor é um Deus de milagres. Então, Pai, que venha por intervenção desta oração, nesta hora, o teu poder do alto da cabeça até a planta do pé, para desfazer a malignidade da enfermidade, a dor que está instalada, ó Senhor, nos membros, nos órgãos. Ó Senhor, é aquilo que vem na condição de uma inflamação, é aquilo que está instalado como que uma virose, é aquilo que está instalado como que um tumor. Ó Pai, é aquilo que está comprometendo o sistema respiratório, está no estômago, aquilo que está de repente nos rins, aquilo que está alcançando, meu Deus, a traqueia, a faringe, a laringe, aquilo que no ouvido traz incômodo, aquilo que nos olhos, ó Deus, está trazendo desconforto. Qualquer que seja a enfermidade, cujo nome é conhecido, está abaixo do nome de Jesus, ao qual invocamos nesta hora para que a cura brote, para que em meio a esta oração, que este homem que está assistindo agora, e esta mulher que está entrando em concordância nesse momento, recebe, que de fato se manifeste para a glória do teu nome, o testemunho da cura, o testemunho da mudança de sorte, daquele que estava indisposto, indisposta por conta de uma pressão arterial que não tinha controle, por conta de uma condição de glicose descontrolada, em nome de Jesus agora, restabelecimento das taxas, tanto de pressão arterial, glicose, triglicérides, o que quer que seja, que está descompensado na saúde, o que quer que esteja, que está descompensado na mente, saúde mental, alguém que está com síndrome de pânico, ansiedade, depressão, tudo isso que está envolvendo a mente com sugestões malignas, depreciativas, cenário de horror, de terror, desfeito agora pela tua palavra, novidade na mente, Espírito Santo de Deus, palavra do Senhor que vai na mente, transforma, que vai no oculto, que vai no secreto, no escondido e desmascara, alcança, amarra, desfaz a obra do mal. Cremos dessa forma para declarar, para profetizar, para confessar e tomar posse para a glória do teu nome. Assim como também, Senhor, declaramos a prosperidade que vem dos céus, a prosperidade do reino de Deus alcançando a vida dos teus servos nesta hora, daquele que está crendo, daquela que está confiando que o Senhor é o Deus que não mente, o Deus que não falha. É desse jeito que vai ser com ele, é desse jeito que vai ser com ela, porque a vida dele, a vida dela são determinadas pela palavra que sai da tua boca, como disse o centurião romano, basta apenas uma palavra, e assim é conosco, uma palavra do Senhor declarada na direção de uma situação,
há de mudar essas circunstâncias, primeiro, mudando o nosso interior, numa disposição de fé, para crer de forma inabalável, inegociável, irrecusável, de que aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito é o que prevalece sobre nós. Somos o que a Bíblia diz que somos, temos o que a Bíblia diz que temos, podemos o que o Senhor diz que podemos, e não negociamos esta condição. Em oração, nos levantamos para combater o bom combate da fé, porque a fé vem pela palavra que ouvimos, e nessa manhã recebemos palavra de poder para crermos que podemos sim avançar, de que de fato, reconhecendo quem Cristo é, haverá a revelação de quem nós somos, e a revelação de quem nós somos nos leva para um lugar de realizações, nos leva para um lugar de manifestações, porque sempre haverá, como diz a palavra, sinais seguindo aqueles que creem. Assim eu profetizo e declaro esta semana para o meu irmão e a minha irmã que está crendo nesta oração: os sinais seguirão a sua fé. Você viverá sinais por um posicionamento. Você vai falar, você vai se posicionar, você vai se calar, você vai fazer, e naquilo que Deus está falando ao teu coração e vai te revelar após essa aula no lugar secreto, você vai se posicionar e vai acontecer. Vai acontecer com você para a glória de Deus. Você nasceu justamente para que estas coisas aconteçam proveniente do que Deus tem com você como obra, na sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, nos lugares de influência, onde você for. Coisas inéditas vão acontecer, porque a sua mente vai se renovar, e na renovação da sua mentalidade virá novidade. Novidade que alcançará muitos da esquerda, da direita, quem está perto e quem está longe. O seu nome será declarado em lugares onde você nunca foi, e portas se abrirão para que você acesse lugares onde você nunca acessou, porque você está crendo nesta palavra da revelação de quem Cristo é, revelando quem você é. E assim, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu confesso o teu consolo, eu confesso o teu cuidado, o teu zelo, vindo sobre a nossa casa, em especial a nossa família, minha esposa, meu filho, as famílias, as casas que estão agora, ó Deus, debaixo desse tempo de oração, recebendo a unção que nos faz entender o que é uma família bendita, a condição de um marido que ama a sua esposa, de uma esposa que ama o seu marido, de pais que cuidam, que educam os seus filhos, de filhos que obedecem aos seus pais. Está repreendido toda a contenda e gritaria nos relacionamentos, toda insinuação e sugestão de divórcio que vem do inferno está repreendido agora em nome de Jesus. Rebeldia e rebelião no meio dos nossos filhos é uma herança do mal que não brota no nosso meio. Está agora em nome de Jesus denunciada esta obra. Essa tentativa está falida, não prosperará no meio dos nossos filhos, no meio da nossa casa, na criação dos nossos. Eles nasceram de ventres que não geraram filhos para a calamidade, mas sim filhos poderosos sobre a terra. O teu filho será poderoso sobre a terra, a tua filha será poderosa sobre a terra, porque sobre eles há a intercessão de pais que creem, a intercessão daqueles que se posicionam, e que por esse motivo, ainda que num tempo haja um possível esfriamento, não vão se desviar, porque terá um memorial, um legado da tua vida de fé, que vem justamente renovando, sendo renovado, e neste dia recebe da palavra do Senhor, nesse tempo de oração, fogo para purificar o sacrifício no altar, que é a tua própria vida e o teu coração. Oro pela vida de Luiz, pela vida de Nayara, que estão em Londres e que estão passando um tempo de luto pela perda de um ente querido. Senhor, ser com eles nesse tempo, para que de fato o teu consolo os sustente em paz. Que a tristeza que muitas vezes toma a muitos, que os colocam prostrados, desesperançosos, não alcance os seus corações. Cremos tão somente que a nossa alegria está no Senhor, o nosso deleite está em Deus. Está escrito: agrada-te, alegra-te no Senhor o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que assim seja com cada um daqueles que até aqui nesta programação aguardaram este tempo de oração, e para com aqueles que vão assistir esta programação, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o teu Espírito
esteja envolvendo-os para conduzi-los e guiá-los por caminhos de paz e de vitória, que verdadeiramente os teus anjos acampem ao redor da casa, do lar e livre-os do mal, bem como os seus entes queridos, e que esta seja uma semana de manifestações, que seja uma semana de revelações, e isso para a glória do teu nome. Oramos desse jeito, crendo e confiando, ligando na terra o que está ligado nos céus, em nome de Jesus. Você que crê, escreva amém e não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Se está edificando a sua vida, compartilhe. Nos ajude naquilo que é uma convocação do reino. Estamos praticando o nosso dom, entregando o que temos de melhor e assim também faça você a sua parte. Compartilhe, convide pessoas, esteja acompanhando as programações. Esta semana estaremos nos preparando para desenvolver essa mobilização que terá inicialmente caráter inicial de trazer um tempo de foco, de concentração, de santificação, de 31 dias, jejuando, orando, para que então nos preparemos para um treinamento profundo acerca de manifestar a melhor versão que temos de Cristo em nós, que é a versão de novidade de vida. E isso para cada área da sua vida. Espero que você guarde expectativas e peço a você, porque assim disse o apóstolo Paulo, que continue orando por nós, para que tenhamos a coragem e a disposição de continuar fazendo a obra de Deus com toda a satisfação e disposição de entregar sempre o nosso melhor para a glória dele, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado até aqui, por você ter estado nesta programação. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, a graça e a paz. Desfrute de um domingo rico na presença de Deus, rico de manifestações de graça e de favor, você e a sua família, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Saudades de todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.